voltou. Maravilha, pessoal que tá conosco no Facebook, só confirma pra mim por gentileza, tá bom? Se o som tá legal pra vocês aí, tanto o meu áudio quanto do nosso amigo Aelso Apolinário. Está diretamente aí na prefeitura, Aelso? Tô na Secretaria de Turismo. Secretaria de Turismo, maravilha. Bom, primeiramente, muito obrigado, Aelson, por nos receber nesta manhã, disponibilizar o seu tempo. Muito feliz em tê-lo aqui, uma honra participando do nosso programa. Bom dia, São Miguel Arcanjo, no Agora TV, Aelson, bom dia. Bom dia, Leandrinho, eu que agradeço o espaço aí, você sempre parceiro nosso aí, tá sempre próximo, bem próximo do nosso trabalho. Queria já mandei algumas mensagens, mas queria parabenizá-lo, você aí, ao vivo no seu programa, pela essa iniciativa, e acho muito interessante que prospere esse trabalho seu aí. Maravilha. Eu gostaria hoje aqui de estar conversando com você sobre outros assuntos, né? Um canal, uma ferramenta dessa, acredito que a gente poderia estar mostrando tantas outras coisas boas que São Miguel Arcanjo pode nos oferecer. Você, além de secretário do Turismo e da Cultura e um empresário do turismo aí, qual é a sua função no combate ao coronavírus na cidade, Aelson? Então, Leandrinho, é interessante o pessoal saber que existe um comitê, né? O comitê foi uma das primeiras medidas tomadas pelo prefeito Paulo, a formação de um comitê gestor da pandemia nas suas diversas frentes aí de enfrentamento a esse trabalho. O meu trabalho especificamente fica na interlocução entre os membros do comitê e a parte de comunicação externa do comitê. Então, está se comunicando com a imprensa, com a população, de uma forma geral, e fazendo também essa interlocução com todos os membros do comitê. A gente se reúne periodicamente, mas a gente está em contato diariamente, porque é uma problemática nova, não existe um planejamento de longo prazo, então a gente precisa estar conversando sempre, buscando essas novas tendências, e o meu papel é ficar fazendo essa interlocução aí entre todos e poder estar conversando com a população em si. Bom, você está sempre junto com o pessoal nesse comitê e hoje a gente teve informações sobre uma reunião com a Simone Marqueta, prefeita de Itapetininga, e o Sindicato dos Comerciários lá. Qual a relação do comitê com a associação comercial, com as empresas? Bom, nossa relação com a associação comercial desde o início da pandemia foi muito próxima, né? Diretamente com o presidente da associação comercial, o seu Luiz, ou com o Tony mesmo, que faz essa frente aí, a associação. Todas as medidas, todas as tomadas de decisões, os decretos que envolveram aí as questões comerciais, a associação comercial sempre foi consultada, sempre esteve junto conosco aí na edição desses decretos. E também eles viabilizaram uma série de encontros entre o comitê e alguns segmentos específicos para orientação sobre a conduta no seu comércio. Então a associação ela é fundamental aqui em todo o processo, eles estão bem próximos aí à administração. Você acredita, Elcio, o que você pode falar sobre essa flexibilização? Ela foi tão consciente ou não foi tão consciente assim? Houve qual o diálogo entre vocês e os comércios para voltar como voltou? Então, na verdade, a flexibilização ela ocorreu dentro dos padrões e os protocolos ofertados pelo governo do estado, né? Então, a gente também teve uma conversa muito próxima junto à associação comercial, que foi a nossa interlocutora aí com os segmentos comerciais. Mas o que a gente percebe realmente, assim, independentemente de flexibilização, é que as pessoas confundem a flexibilização com a situação de estar tudo liberado, ou seja, um sentimento de ter uma proteção, flexibilizou, já podemos sair, né? Temos a máscara, já podemos sair, uma certa imunidade. Então são duas coisas distintas, onde a gente está vendo bastante dificuldade, Leandro. Maravilha, Elcio. É o seguinte, a gente estava acompanhando o boletim
Tô até tentando pegar ele por aqui. E agora ele tá atualizado de uma forma diferente, né? Deixa eu pegar ele aqui ao lado, tá? Vou cobrir o meu rostinho aqui agora. Boletim de São Miguel Arcanjo. Vamos lá. Aqui. Maravilha. Ótimo. Bom, nós estamos vendo aqui nesse boletim atualizado, Elcio, é uma dúvida que muita gente nos mandou. Que foram 78 Sim. casos confirmados e 64 casos curados, certo? Agora, no boletim tem essa informação sobre esses 14 casos que estão ativos. Sim. Então, assim, são 14 casos agora, é isso? Não são 78 casos que estão ocupando leito. É bem simples, Leandrinho. O pessoal confunde um pouco por um pouco de preguiça, às vezes até de raciocinar. Mas ele é bem simples. Nós temos assim, primeiro, que seguir um padrão de dados a serem divulgados. Muitas pessoas falam, por que vocês não tiram isso daí? Isso daí assusta, põe só aquele, tira aquele. Não, a gente tem que seguir um protocolo, né? Como todas as ações são baseadas e norteadas por protocolo. Então, o que nós temos? Nós temos 78 casos que contraíram, mais 6 que também contraíram e vieram a óbito. Então, a soma, que seria aqui 84 pessoas que contraíram o vírus hoje em São Miguel Arcanjo, tá? Dessas 84 pessoas que contraíram o vírus, 6 vieram a óbitos, tá certo? 64 foram curadas e 14 estão no seu período de atividade do vírus, ou seja, elas são transmissores, eles estão em quarentena domiciliar, alguns casos internados, mas são 14 que estão ativos hoje, tá? Então, é sempre a soma dos casos confirmados mais o número de óbito, que ele é desmembrado dos casos confirmados, ele entra numa outra estatística, o óbito. Ótimo. Então você soma o óbito junto ao caso confirmado. Certo. A gente entra nesse assunto porque nós recebemos algumas mensagens via WhatsApp aqui sobre esses números. Você deixou bem esclarecido a importância, mas muita gente fala sobre o porquê não foi criado aqui em São Miguel Arcanjo o hospital de campanha. Essa é uma pergunta muito bacana. Bom, primeiro é uma pergunta que ela não tem muita relação com esses números aí, né? Por que não foi criado um hospital de campanha em São Miguel Arcanjo? Se vocês perceberem, nas cidades do mesmo patamar de São Miguel Arcanjo e Itapetininga, a gente não pode estar comparando, porque Itapetininga já tem quase 200 mil habitantes e São Miguel Arcanjo tem 35 mil habitantes. Nenhuma cidade foi instalado hospital de campanha. E nós somos muito agraciados pelo hospital que nós temos, e seria um desperdício de recurso você instalar um hospital de campanha, sendo que eu tenho um hospital com 42 leitos disponíveis, 4 já totalmente preparado com respiradores para o Covid, para as questões um pouco mais complexas, e nós, desses 42 leitos, desde o início da pandemia, nós não chegamos a uma taxa de ocupação de 20%. Então seria até um desperdício eu estar investindo em montar um hospital de campanha, né? Porque o hospital de campanha nada mais são leitos de enfermaria de baixa complexidade, né? É o que nós temos a condição de estar instalando aí, possivelmente. E isso, desde o início, existe uma conversa muito próxima junto ao hospital, à administração do hospital, no qual o hospital ficou de sinalizar a necessidade da montagem de uma estrutura provisória, de acordo com a sua taxa de ocupação de leitos lá, como eu disse, 42 leitos. Porém, esses 42 leitos, eles não chegaram ainda a 20% da sua ocupação, ou seja, 10 leitos ocupados dos 42 durante a pandemia, não que hoje estão os 10, né? Então, não existe essa necessidade técnica mesmo de ter esse investimento numa estrutura que seria praticamente em vão nesse momento. Havendo a necessidade, obviamente que a gente vai planejar essa estrutura, mas a gente espera muito que não haja essa necessidade.
Então hoje essas 14 pessoas que estão aí ativas, existe um trabalho especial para elas, para não ter nenhum contato ali no hospital. Como que está essa separação? Então, 14 casos ativos não significa que são 14 casos que estão internados, Leandrinho. Uhum. Né? Nós temos hoje um caso internado só, ótimo. Desses 14. Tá? Então, como eu disse para você, hoje já existem 4 leitos de isolamento específico para o Covid. Esses 4 leitos nunca ficaram ocupados 4 simultaneamente. Muito importante que a população saiba. Então, nós temos aqui mais de... ou seja, nós temos 13 pessoas das 14 ativas que estão cumprindo quarentena domiciliar. Elas não necessitaram dos cuidados hospitalares, né? Então, esse vírus existe aí vários estudos que dizem que uma grande parcela da população vai estar pegando esse vírus, né? Ela vai estar contraindo esse vírus, uma grande parcela da população, porém de forma assintomática, e uma parcela de 20% dessas pessoas que contraírem apenas que vão necessitar de alguns cuidados hospitalares, e dentro desses 20%, 5% vão precisar de um cuidado um pouco mais complexo, ou seja, a própria UTI, né, que é o atendimento de alta complexidade. Maravilha. Bom, pessoal que está conosco aí no YouTube, no Facebook, aliás, bom dia para você que está entrando. Estamos ao vivo, 8 horas e 33 minutos, nessa segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Nós estamos falando com a Elcio Apolinário, que também faz parte aí desse comitê frente ao combate ao Covid-19 em São Miguel Arcanjo. A Elcio, houve algumas barreiras sanitárias em Capão Bonito, nós tivemos aqui no começo, está acontecendo em Bom Sucesso do Itararé. Haverá uma possibilidade, vocês estão planejando novamente barreira sanitária por aqui, visto o número de infectados que está aumentando? Então, a gente percebe, toda ação ela demanda de um estudo aí, né? Toda ação ela vem mediante alguma demanda. A barreira sanitária, quando a gente estava com um número baixo de contágio no município, ela foi bastante importante. Elas aconteceram sempre em vésperas de feriado, né? Mas a gente ainda tem alguns impedimentos legais. O pessoal fala, a gente vê muito aí na rede social, a gente acompanha, tem que mandar o pessoal embora, quem não é daqui tem que ir para fora. Não existe essa possibilidade. Sabe? A gente sabe que é um sentimento, mas não existe nenhuma base legal de eu, como agente público, ou a prefeitura como agente público, ela pegar e falar, não, você não pode entrar na cidade. E muitas dessas pessoas têm propriedades aqui em São Miguel Arcanjo, né? Então, mais uma questão legal aí que a gente tem uma certa dificuldade. O turismo em si, é importante que as pessoas saibam, e já que você falou em barreira sanitária, o turismo convencional de São Miguel Arcanjo, ele hoje não acontece. Ele não acontece por quê? Porque nós estamos com todos os atrativos turísticos fechados desde o dia 14 de março. Então o turista, aquele turista que vem consumir a Basílica, que vai para o parque, que vai para as vinícolas, já fazem mais de 100 dias que ele não vem para São Miguel Arcanjo, né? Então nós não temos essa situação. A gente tem toda a estrutura disponível para fazer a barreira, mas hoje não é uma demanda, Leandrinho. E por que não é uma demanda? Porque hoje nós temos uma transmissão comunitária muito evoluída no nosso município, né? Então todas as nossas ações agora são nesse sentido, que a gente já não demanda mais que o vírus venha de outra cidade, ou seja, ele já está circulando de forma muito intensa dentro do município. Então as ações agora do comitê, da secretaria, elas estão muito focadas nesse sentido da gente conter ao máximo essa expansão aí, que já se encontra em 80% dos bairros rurais e em toda a área urbana do município. Maravilha, você falou bem claro aqui agora sobre os bairros rurais. É uma pergunta bem constante, tanto nas redes sociais quanto para nós aqui, é o que mais se fala, Elcio. Qual é o gráfico entre contaminação aqui no município, cidade e bairros rurais? A gente tem uma concentração maior na área urbana. Ela é uma concentração maior na área urbana, mas essa última semana vem se apresentando uma expansão aí considerável na área rural. A gente está terminando um levantamento hoje
para publicação. Na verdade, a gente está editando aí um formato de fácil entendimento à população. A gente tem mapeado todos os casos e a gente vai estar apresentando para a população aí hoje um número de casos por bairros rurais. Tá? Ele vai ser apresentado hoje nas redes sociais da Prefeitura. O comitê está terminando de preparar esses dados aí, para que a população tenha um entendimento aí de como está. Não é nada para criar pânico, não é para criar temor em ninguém, mas mais para que a população entenda e saiba que no seu bairro já tem, então que os cuidados devem ser tomados. Então hoje a gente publica aí esses dados aí. Mas na área urbana a gente já tem uma abrangência aqui em todos os bairros urbanos aqui, a gente já tem a contaminação já apresentada. Aí, pessoal, informação importante. Então, aí uma publicação que precisamos ficar atentos. Muita gente fala da contaminação, está concentrada maior em bairro 1, bairro 2. Então, hoje vai ter esse mapeamento maravilhoso aí, a gente saber disso. Elcio, você acredita que enquanto for somente números, as pessoas não vão levar um pouco mais na brincadeira? Viralizou o vídeo aí que nós vimos, tá passando as imagens aí também, depois da reunião que vocês tiveram, mas não assim com aquele jeito, vamos identificar a pessoa. Mas você acredita que enquanto for somente números e não tiver alguns nomes, as pessoas vão continuar levando ainda na brincadeira? Então, primeiro eu vejo que tem um preconceito muito grande com o vírus, né? As pessoas que contraem, elas têm um certo medo, e é normal isso, porque a própria sociedade ela julga de uma forma equivocada, né? A gente recebe várias denúncias de mas tal pessoa a gente sabe que teve e estava no mercado. Se a pessoa passou os 14 dias dela, ela tem que ter uma vida normal, né? Então existe esse preconceito e por um outro lado as pessoas acabam não querendo se expor tanto quanto a questão do vírus, né? Esse é um ponto. Agora, o que eu vejo é que nós vamos sofrer demais com uma situação que poderia ser bem mais amena e bem mais comum, que é com a falta de sensibilização, com o negacionismo da situação do vírus, da pandemia como um todo, né? Quando você vê, alguns dias atrás, aí, uns 20 dias atrás, nós tivemos junto com a Polícia Militar lá na reserva dos Manacás, o Residencial Manacás, e estava tendo um festival de pipa, um torneio de pipa lá, com funk, pessoal empinando moto e uma aglomeração muito grande, e outras denúncias que a gente tem recebido e coisas que a gente tem visto aí pela cidade, que mostra exatamente isso, é um negacionismo, né, de que existe uma pandemia, e aceitar que tem que ter um novo comportamento por parte das pessoas, um novo comportamento por parte da sociedade em geral, dos empresários, e é isso que a gente vai sofrer mais, Leandrinho, para a gente trazer a necessidade das pessoas poderem encontrar com essa informação e aceitar essa informação, que existe realmente um negacionismo muito grande aí, que eu acho que vai ser uma grande barreira, principalmente para o Brasil. A América Latina como um todo tem se apresentado dessa forma, e talvez até por causa da cultura, né? Então a gente vai sofrer um pouco por causa disso. Além dessa fiscalização, Elcio, que você comentou com a gente aí, quais são os outros combates, para quem está assistindo aí não tem acompanhado, que vocês estão tendo frente ao coronavírus aqui em São Miguel Arcanjo? Bom, primeiro é importante que todo mundo saiba que existe um monitoramento frequente de todos os contaminados e as pessoas que tiveram contato com esses contaminados. Existe todo um procedimento, né? Essa ação é diária, é um monitoramento via telefone. Você pode ver que hoje nós já temos um número alto de pessoas, embora os ativos já não são tão altos, mas existe então esse monitoramento que é feito por toda a equipe da saúde, com o pessoal da estratégia da saúde. Então existe esse trabalho que é um trabalho importantíssimo, que é o trabalho que vai conter ali a disseminação desse vírus, o isolamento das pessoas, além de um trabalho de estar ligando para as pessoas, conversando com as pessoas, fazendo um acolhimento aí até social. E a partir dessa semana a Secretaria de Saúde vai viabilizar psicólogos
psicólogos que vão estar conversando aí com essas pessoas, com os familiares, que a gente percebe que tem um temor psicológico muito maior do que o temor mesmo do próprio vírus, né? Então, o medo de pegar o vírus, o medo de contrair o vírus, depois que você pega o vírus, automaticamente as pessoas imaginam que vão morrer. Então, um trabalho psicólogo de psicologia aí vai ser implantado nesse processo todo. Além disso, a gente tem feito as higienizações no município, né, que elas são importantíssimas. O sistema de saúde, todos os postos de saúde do município, eles estão desde o início da pandemia com um horário ampliado, né? Então, todas as unidades elas funcionam até às 19 horas, desde o início da pandemia, dando um suporte maior para a população. Foi feita a testagem rápida, e isso também é um fator. Muitas pessoas falam, não, mas tal cidade tem um número do mesmo tamanho de São Miguel e tem um número menor, ou ao contrário, enfim. Os nossos números, eles se atribuem muito à testagem, né? Nós fizemos uma testagem em massa aí nos profissionais dos meios de transporte especificamente, né? Eles estão numa linha de frente aí, são profissionais que estão bem vulneráveis aí. Então a gente fez uma testagem em massa, foi testado mais de 150 profissionais, além de outras situações que estão acontecendo no teste rápido. Estamos criando um protocolo novo agora para ampliar a testagem ao máximo, né? Quanto a gente for aguentando aí com as questões de insumo e toda essa situação, a gente está ampliando ao máximo a testagem. Então, esses são os trabalhos que estão sendo feitos aí para o enfrentamento direto, além das ações de sensibilização. Nós estamos notificando cerca de 40 comércios por dia. 40 estabelecimentos comerciais estão sendo notificados por dia, ou por uma notificação de rotina, ou por alguma irregularidade, né? Estamos avançando para os bairros. Essa semana a gente teve no bairro do Gramadão, a Baitinga, e vamos ampliar. A gente tem uma área muito extensa, uma abrangência muito extensa. Todo bairro tem pelo menos um segmento comercial, alguns bairros com até mais, né? Você vê o Gramadão tem já uma situação comercial bem evoluída, a Pocinho, a Baitinga, e o nosso contingente de fiscalização, ele é pequeno, né? Ele era suficiente para uma situação antes de pandemia. Ninguém imaginava que ia ter que ter um monte de fiscais e tudo mais, porque nós íamos ter uma pandemia. Então nós temos uma série de dificuldades nesse sentido, mas até aproveitando aí, agradecer todo o esforço dos nossos fiscais, o pessoal lá da fiscalização de postura, o pessoal da saúde, que tem feito um trabalho aí acima até do que a gente deseja, por esforço e dedicação. Então essas ações também acontecem diariamente, essas visitas, sensibilização educativa, que é no que a gente está acreditando nesse momento. Mediante todas essas notificações, Aelso, o que estão perguntando bastante aqui, ó, já teve umas 8 perguntas aqui. É verdade? Vai fechar o comércio mesmo? Tá parando tudo lá em Sorocaba? Possibilidade de Itapetininga? Qual que é a situação aqui em São Miguel? Leandrinho, terminando aqui, a gente vai ter uma reunião hoje do comitê exatamente para falar sobre isso, né? A gente, infelizmente, talvez a gente tenha que tomar essa medida aqui em São Miguel Arcanjo. A gente já conversou bastante no final de semana, inclusive com o prefeito a respeito disso. O prefeito, ele tem a preocupação dele tanto com a saúde quanto com a questão econômica, mas a gente percebe que a população ela não está cooperando, né? A população ela não compreendeu a flexibilização. Então, mediante essa não compreensão da população, mediante o comportamento que a população tem tido aí junto aos estabelecimentos comerciais, junto a próprias instituições bancárias, lotérica, e mesmo sentados na praça, nós estamos monitorando todo dia, toda hora. Tem muita gente em vão na rua, Leandrinho, e não é esse momento. Nós temos já uma pesquisa, nós estamos pesquisando através da Secretaria de Turismo aí os segmentos comerciais já desde o início, já lançamos um resultado e estamos num segundo resultado, e a gente já tem um apontamento que as vendas desse mês agora, de junho, aliás, que não era para estar sendo assim, elas estão equivalentes a mês de dezembro, de final de ano, de Natal, Ano Novo, né? Isso significa o quê? O pessoal está na rua, né? Tem muita gente consumindo,
estabelecimento aí com 30% acima da média do mês. Então você pega esse mesmo mês do ano passado, hoje o estabelecimento está com 30% a mais de faturamento, grande parte dos estabelecimentos. Então, talvez aí mediante essa situação, que o pessoal não entendeu a flexibilização, não tem relação com imunidade, o uso de máscara não tem relação com imunidade, provavelmente nós vamos seguir esse caminho aí, porque é o que os números estão nos forçando a ir para esse caminho. Aí existe a possibilidade, então, pessoal que acompanhou aí, principalmente o povo do Gramadão aqui fazendo essa pergunta, para você que está ao vivo conosco, eu já tenho que liberar o Aelso aí, ele falou que ia ficar conosco uns 20 minutos, nós já passamos dos 20 minutos, por isso que nem abrimos aqui espaço para essas perguntas. Aelso, que além de secretário, está à frente ao combate, ele também é empresário de turismo. Aelso, como que ficou a situação aí, a sua empresa e as empresas do turismo? Qual é o trabalho, qual é a expectativa da volta? A cadeia produtiva do turismo ela foi uma das mais afetadas, né, no seu contexto geral, além da produção de eventos também, que tem a ver com o turismo. No nosso caso, que a gente trabalha com operação turística, né, a gente que faz a condução dos visitantes, principalmente nos parques, todas as atividades elas estão 100% parado desde o dia 13 de março. Então, todo mundo parado, todos os guias parados, parques fechados, não temos agendamentos, não temos nem a especulação do turista que vai voltar para vir para São Miguel. Tudo é muito novo, né? Então, o que a gente está fazendo? Como é um dos segmentos mais impactados, a gente já está bem avançado nos protocolos de retomada, né? Então, a gente já tem um protocolo estabelecido de retomada de uma série de atividades aí, tanto turística quanto culturais. A gente tem estudado, a gente tem discutido através do Conselho Municipal do Turismo aí, com os representantes de toda a cadeia produtiva, as ações, as retomadas, de que forma vai ser. Nesse período aí a gente já está se adequando, vai ser uma coisa nova para todo mundo, mas o mais importante de tudo é que a cadeia produtiva, não só nós que trabalhamos com turismo, mas todo mundo que está na cadeia produtiva, está proativo em querer descobrir esse novo. Porque o comércio, o empresário que não tiver apto, não tiver proativo, não tiver querendo conhecer essa nova realidade e implantar dentro da sua empresa, hoje ele está fadado a falir, Leandro. A gente percebe que, e aí a gente tem um pouco de preocupação, porque a gente percebe que tem uma série de empresários que não estão abertos a essa adaptação. Muita gente espera um decreto do governador, espera um decreto do prefeito para que acabe tudo isso, né? O prefeito vai decretar o fim da pandemia. E isso é uma coisa que não vai acontecer. Então é muito importante que as pessoas saibam, não depende do prefeito, não depende do governador, não depende do presidente. A pandemia ela está instalada no Brasil, no mundo todo, né? Ela está... A previsão da gente ter uma vacina homologada e acesso à população no mínimo de 1 ano e meio, né? Então, nesse 1 ano e meio, nós não podemos viver em quarentena. Esse 1 ano e meio, nós não podemos viver mediante plano que dá corzinha aqui, corzinha ali, corzinha aqui para o Estado e ficar nessa incerteza. Como que nós vamos poder evoluir durante esse período que a gente não tem uma vacina ainda acessível? É nos adaptando ao enfrentamento diário, voltando à nossa rotina, mas com muitas adaptações, com muitas mudanças, e aquelas pessoas que não estão aptas, que acham realmente que vai acabar do dia para a noite, infelizmente são as pessoas que mais vão sofrer nesse processo todo, porque elas não vão conseguir se adaptar a esse momento. Então, a adaptação, o comportamento, agora eu vejo que é muito mais comportamental do que a própria prefeitura fazer as suas ações, do que o próprio governo fazer as suas ações. Existe já uma convivência com um vírus que deu um expertise mínimo aí para a Secretaria de Saúde lidar com isso diariamente, para a própria administração pública lidar com isso diariamente, né? Então agora a gente vai seguindo aí dentro desse expertise, porém a população como um todo, ela tem que aderir a essa nova regra, esse novo comportamento, para que a gente possa retomar gradualmente até que tenha uma vacina disponível aí, então, para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade.
8 horas e 51 minutos, Aelson, a minha última pergunta para você é se existe essa possibilidade de fechar tudo de novo. Você não acredita que foi fechado, foi parado tudo muito cedo, aquele primeiro decreto no dia 13 de março? Essa pandemia ela tem trazido muito ensinamento para nós, né, Leandrinho? Primeiro, que quando ela chegou de uma forma abrupta, né, nesse período aí em março, foi uma coisa bem assustadora. O vírus ainda não circulava no município de forma expressiva. Aliás, a gente não tinha ainda contaminação registrada. Então foi uma coisa muito abrupta. Outro dia eu vi você falando e concordo com a sua fala, no sentido de que a gente tinha que fazer um trabalho de preparação, um trabalho de sensibilização e gradualmente a gente ir fazendo esse processo aí de quarentena. Porém, nós não tínhamos, hoje é fácil a gente chegar nessa conclusão, hoje, mas lá atrás a gente não tinha essa definição, a gente não sabia de que forma que ia chegar, que dia que ia chegar, quando que ia chegar, né? Então, não é regra para São Miguel, em todos os municípios existe, até hoje é assim, é muito volátil, né? Ou seja, muda muito, tudo muda muito, os protocolos mudam, a problemática muda, a forma do vírus disseminar muda, então é difícil de a gente falar se começou antes ou não. Hoje é até fácil um pouco, mas naquela época a gente não tinha nenhum insumo para falar se era aquilo que tinha que ser feito ou não. Então as ações elas foram feitas a medidas de experimento, e isso em Brasil, você pode perceber que na esfera federal no Brasil, nós estamos experimentando ministros de saúde aí durante uma pandemia de 90 dias, né? E isso reflete para todo o Brasil. Então não consigo falar para você se a gente errou ou excedeu naquele momento, mas eu acho assim que se a população, volto a dizer, não quero jogar toda a carga na população, mas eu volto a dizer porque é o que a gente percebe em países que estão tendo um certo controle. Você pega o Japão, por exemplo, o Japão tem um certo domínio aí desse vírus. Por quê? Porque eles são evoluídos? Não, porque a população entende o papel dela. Se a população entender o papel dela, não é a questão do comércio aberto ou fechado que vai fazer a diferença, né? Porque eu não preciso ir com a família inteira lá para o supermercado. Eu posso ir no supermercado, fazer uma compra por uma semana ou por 3 dias que seja, né? Então, só que nós, brasileiros, nós temos uma vida em comunhão, uma vida em comunidade muito grande. E a gente tem muita dificuldade com isso. Você percebe já que as festas de aniversário voltaram, o churrasquinho voltou. Se não pode ir pro bar, vamos fazer um churrasquinho no meio da rua. Ontem mesmo a gente recebeu algumas fotos de um churrasco no meio da rua e o pessoal tudo tomando cerveja em volta do churrasco. Então, essa situação, ela dificulta muito. Então, não acredito que a gente excedeu muito, sabe, no momento da quarentena. Mas talvez nós vamos ter que voltar atrás um pouco nesse processo de evolução, de abrir os estabelecimentos, por conta disso. Maravilha, pessoal que está conosco aqui no nosso canal do Facebook, uma audiência grande hoje, maravilhosa. Muito obrigado a cada um que acompanhou. Nosso amigo Aelson Apolinário está ao vivo conosco. Aelson, deixa aí as suas considerações finais, deixa um recado para esse povo que ficou até o final te acompanhando nesses quase 40 minutos de bate-papo conosco aqui no Agora TV Net. Só agradecer mesmo, Leandrinho. A gente, como agente público, eu já tive algumas oportunidades de ser agente público e tô tendo essa oportunidade de novo. Primeiramente que eu estou aberto a todo mundo o dia todo, né? A nossa secretaria é uma secretaria muito ativa, tanto é que a nossa secretaria é uma das secretarias que já está funcionando há um bom tempo já, por determinação e decreto do prefeito, por essa questão de estar pensando em tudo aí na questão econômica, principalmente por relação do turismo. Então a gente agradece aí a audiência, o trabalho de vocês, e a gente segue à disposição de toda a população, né? Nosso maior prazer é poder servir a população, poder informar a população. Óbvio que a gente tem acertos, a gente tem erros tentando os acertos, mas a gente busca sempre a excelência no trabalho,
em prol à população, ao público em geral, né? Nós temos esse fato aí desse vídeo que você falou, a gente imediatamente já tomou uma providência, e tudo que chega para a gente tenta tomar uma providência o mais rápido possível. E se eu puder deixar um recado, o recado é para que todo mundo se conscientize, né? Que nós não estamos brincando, nós temos um inimigo invisível, no qual ele pode estar em qualquer lugar, não só nas pessoas mais. Você pode ir para um supermercado contrair numa cesta de supermercado, você pode ir para um banco contrair num botão de um caixa eletrônico, né? Então, está em todo lugar. Então, o recado que eu deixo é que todo mundo se conscientize, todas as medidas de segurança, elas já estão aí, todo mundo sabe, né? Eu acho que hoje qualquer criança que você pegue sabe que tem que usar máscara, que tem que lavar a mão, que tem que usar o álcool gel, tem que se distanciar, não fazer aglomeração. Então, tudo isso daí, todo mundo já sabe hoje. A gente não precisa mais pedir conscientização para isso. A gente precisa que as pessoas pratiquem isso, né? Saia somente se essencial. Se você puder ficar, você fica na sua casa. Se tiver que sair, leva seu álcool gel na bolsa, usa sua máscara, busca estar praticando todas essas condutas, que é uma forma da gente poder retomar as nossas vidas. A gente sabe o quanto todo mundo está querendo retomar as suas atividades, retomar suas vidas, retomar as aulas, enfim, uma série de coisas que pararam de uma hora para outra, mas tudo isso vai depender muito desse novo comportamento social. Então, peço para que as pessoas que sejam formadoras de opinião, padres, pastores, enfim, vereadores, nós, agentes públicos, todos os formadores de opinião, que possam levar essa informação desse desse novo comportamento necessário, né? E que a população também possa estar entendendo cada vez mais isso, para que realmente a gente possa estar de forma poder juntos realmente, né? A gente poder vencer essa pandemia toda aí. Maravilha, Elcio, muito obrigado pela sua participação. Desculpa aí, a gente excedeu um pouco do tempo que a gente tinha combinado. Imagina. Tá bom? E sucesso aí no trabalho, boa sorte, a gente se fala aí durante o dia, tá bom? Eu que agradeço. Só deixar mais um último convite aí pro pessoal. Vai lá. Nós estamos com um Cine Drive-In solidário, que a Secretaria de Turismo e Cultura está promovendo junto com o Fundo Social de Solidariedade. Vai ser dia 3 e 4 de julho e está aberto já lá na nossa rede social da Secretaria de Turismo a votação para a escolha dos filmes, né? Então, aproveitando o seu canal aí, a gente convida todo mundo lá que possa estar votando lá, escolhendo seus filmes e acompanhando na nossa página lá da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura maiores informações aí a respeito desse evento que vai acontecer dia 3 e 4 de julho. Maravilha, Elcio. Terminando aqui esse nosso bate-papo, eu já vou colocar a tela lá na Secretaria e falar um pouco mais sobre isso com o pessoal aqui, tá bom? Beleza, abraço, um abração, obrigado. Bom dia para todo mundo. Para você também. Falamos então aqui com o nosso amigo Aelson Apolinário. Para você que ficou conosco aqui no Facebook, muito obrigado por essa audiência. É o seguinte, uns tópicos importantes que ele passou para nós aqui, ó. Hoje acontecerá, né, logo depois aí desse nosso bate-papo, vai ter uma reunião lá então do prefeito e juntamente com o comitê à frente do combate, e é possível sim então fechar tudo novamente, pessoal. Vamos ficar atentos aos decretos que é possível fechar. E uma outra informação importante é sobre o mapeamento. Hoje, no momento, o número de infectados nos bairros aumentou. Então, assim, os números estão aí, as identidades estão sendo preservadas, mas vai ser mapeado e mostrado os bairros com o maior número de contágio. Vamos ficar atentos então a esse boletim que vai sair com certeza até o fim da tarde. Para você que está nos acompanhando, esse é o Bom Dia São Miguel Arcanjo, que vai ao ar ao vivo segunda, quarta e sexta às 8 horas da manhã, tá bom? Você é o nosso convidado a vir dar o seu bom dia, a trazer a sua sugestão, a sua notícia, a voz do bairro, a voz da cidade está aqui no Bom Dia São Miguel Arcanjo. Não só em São Miguel, como o pessoal de fora de São Miguel que nos acompanha nas cidades vizinhas e também aí até fora do Brasil. À noite eu estou no YouTube fazendo um bate-papo com professores,
com organizadores de campeonato e quem sabe aí no futuro bem próximo com os pré-candidatos a prefeito, não só de São Miguel como das cidades vizinhas, tá legal? Esse foi o Bom Dia São Miguel, o meu amigo, o nosso convidado de hoje foi o Aelso Apolinário, secretário de Turismo e Cultura, e eu volto na próxima quarta-feira a partir das 8 horas da manhã, se Deus quiser. Vamos aí ter consciência, vamos ter responsabilidade, cuide de quem você ama, cuide de você, fiquem todos em paz, até quarta-feira, se Deus quiser. Valeu!